O mercado, ele é uma máquina de transferência de valor. No curto prazo, ele se move baseado em notícias e mudança de sentimento, enquanto no longo prazo se move voltado a números e a resultados, gerando uma confusão quase que constante entre preço e valor. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Hoje a gente vai falar sobre dividendos, uma nova bonificação incrível, Santander, Itaú e Bradesco com ótimos resultados e muita gente sendo pega de surpresa com essa disparada de mais de 6% e já fica a lição. Foca no estudo e foca no longo prazo, não no seu analista ou no seu youtuber favorito que comprava Santander na alta, vendeu ele a R$ 12 e hoje é obrigado a fazer um vídeo elogiando novamente o resultado da empresa. Começando pelo Santander, essa alta toda na cotação ela é justificada porque ele zerou praticamente em todas as linhas. Olhando para a carteira de crédito, o crescimento da carteira ampliada é sempre esse número que o investidor tem que olhar quando ele quer ver a expansão de concessão de crédito do ano para o outro. A gente sempre vai olhar na comparação anual, quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2024, e ela cresceu acima de 6%, com bastante destaque aqui para o cartão de crédito, que cresceu mais de 16%. O Santander, ele tem a mesma particularidade do Bradesco, ele é muito voltado para o varejo de pessoa física, para CPF, e por isso ele é também um banco muito sensível. Fiz um vídeo recente onde eu coloquei que o risco-retorno de Bradesco e Santander, ele é praticamente o mesmo, por isso que as quedas são parecidas e a expectativa para o resultado do Bradesco, ela é muito boa, já anota na agenda. O Bradesco divulga o resultado na sexta-feira, dia 7, antes da abertura do pregão. Em termos de receita, ele também cresceu, foi um bom resultado, 16% na comparação anual, e a margem ela cresceu 14%. O spread também melhorou, o melhor resultado de toda essa série de balanços do banco, e a parte de cartões e comissões ela também cresceu 10% na comparação anual. E nessa parte de comissões eu queria destacar aqui negócios estratégicos do Santander. Foi ano recorde para a financeira, e aqui a gente está falando da Toro. A Toro Investimentos ela é uma empresa do grupo Santander e a expansão ela foi de mais de 20%. Fora isso, o custo de crédito e a inadimplência, eles continuam melhorando. Num comentário rápido, quem é mais antigo lembra que a gente fez um estudo, buscou os dados e o balanço de todos os bancões quando tinha muita gente preocupada se eles iriam se recuperar, se valia a pena investir de novo no setor bancário, e a gente viu desde os anos 2000 que esse processo de alta e queda no PDD, ele é algo normal que sempre aconteceu em todos os bancos, até que a gente chega nessa última fase de alta depois de 2020. De lá para cá, o PDD de todos eles, com exceção do Banco do Brasil, ele vem em queda. No caso do Santander, atingiu 3,5% da carteira total. A inadimplência de 15 a 90 dias ela vem em queda e acima de 90 dias se manteve estável no período. Nas despesas do banco, mais uma boa notícia, quando a gente olha o total, ela só cresceu 2,8%. Vale lembrar o crescimento de receita e a melhoria nas margens, que ficaram bem acima disso. Despesa administrativa, ela inclusive caiu na comparação anual, e o índice de eficiência ele não para de melhorar. Ele saiu de 43% em 2023 para 38% nesse ano. O índice de eficiência, eu sempre falo que ele é um indicador essencial. Para quem gosta do setor bancário, é importante aprender a olhar para o índice de eficiência bancária, e no caso dele, quanto menor, melhor. Em um resumo de tudo isso, a receita cresceu 14%, o PDD caiu 5,7% e o lucro líquido ele cresceu 50% na comparação anual. O lucro líquido antes de impostos, que ele vai ser algo mais próximo do resultado operacional da empresa, ele saltou 100% na comparação anual. Depois a gente ainda tem um ROI de 17,6%. Num comentário rápido, eu quero dar destaque para o retorno sobre o patrimônio líquido do Santander. No caso, eles usam o ROAE, tem esse A no meio, que é o retorno ajustado sobre o patrimônio líquido, mas eles superaram e muito a expectativa do mercado, superaram inclusive a minha expectativa para o banco. Eu falava há certo tempo já que eu acreditava que o Santander
Santander ele deveria voltar para casa de 17% e o Bradesco para casa de 15%. Só que o Santander ele já passou isso e se continuar assim, em um momento de renda variável favorável, em um momento em que ele vai poder expandir a carteira de crédito, imagina qual é o número que o Santander tem capacidade de entregar. E no começo eu falei que ele praticamente zerou o resultado em todas as linhas, então se a gente pegar o lucro, ele disparou nesse resultado, a carteira de crédito cresceu mais de 6%, captação com clientes também um resultado positivo, margem com clientes, aqui um bom destaque, provavelmente é isso daqui que jogou a rentabilidade lá para cima. O custo de crédito, ele caiu, aqui vai entrar inadimplência, provisão de crédito duvidoso, que é o PDD, índice de eficiência. Ele caiu 5 pontos percentuais e o retorno sobre o capital, ele subiu 5 pontos. É uma alta muito forte e a gente poderia dizer aqui, mesmo se tratando do Santander, que é um banco muito mais sensível, que ele zerou o resultado em todas as linhas que ele podia. Isso justifica a alta e mostra também o quanto o mercado ele pode ser irracional a curto prazo. Muita gente criticava o banco por não entender um processo normal, até mesmo operacional do setor bancário. No momento de dificuldade, ele realmente enxuga a concessão de crédito, a inadimplência cresce, só que tudo isso é passageiro. Esse ciclo do Santander e do próprio Bradesco, que opera em alta, ele se animou com o resultado de Santander, ele é algo muito normal, acontece há décadas no setor bancário e ele sempre vai existir. O que cabe ao investidor é entender se o desconto em cima daquela ação de qualidade que ele olha, ele está excessivo ou não. No caso do Santander, até 2024, que foi o início da recuperação para todo o setor bancário, a ação ela saiu da casa dos R$ 15 até a casa dos R$ 12. Hoje, ele mesmo depois dessa alta, ele ainda tem um preço sobre valor patrimonial, isso daqui para quem gosta de olhar para o patrimônio da empresa, de 0,77. Se a gente comparar ele com o Banco do Brasil, por exemplo, depois de toda essa alta recente, o Banco do Brasil ele tem um preço sobre o valor patrimonial de 0,88. Então, olhando só para essa métrica, o Santander ele tem um desconto interessante. O mais barato de todos eles é o Bradesco, uma relação de preço sobre valor patrimonial de 0,70. Se a gente olhar para o patrimônio de todos eles, em todas as métricas que incluam aqui o VP, que é o valor patrimonial, o Bradesco ele é o mais descontado quando a gente olha para os 4 bancões. E o que diz se realmente esse preço sobre valor patrimonial ele está barato ou não, é o custo de capital da empresa, que a gente pode olhar para o ROI. No caso do Bradesco, a gente deve descobrir na sexta-feira se esse 0,70 ele faz algum sentido, porque no caso do Santander ele estava próximo a 0,70 e com uma rentabilidade de 18% é só questão de tempo, isso daqui já deve ser corrigido. Quanto aos dividendos, ele paga hoje de 6 a 7%, mas fica uma expectativa de algo melhor. Se o lucro cresce, a tendência é de que a empresa pague mais, e apesar dele ter uma ótima frequência, o Santander ele paga 4 vezes ao ano, então a gente tem pagamentos trimestrais. Quem ficou de fora dessa datacom do mês de janeiro vai ter que aguardar até o mês de abril, que é quando o Santander ele começa uma nova sequência de pagamentos. Ele paga em abril, julho e no mês de outubro, com todos esses pagamentos bem próximos um do outro. O mercado gostou do resultado, no caso da XP, viu resultados sólidos do banco, com crescimento no lucro por ação. No caso do Safra, ele destaca a melhoria dos spreads, melhoria das margens e uma queda nas provisões. O JP Morgan, ele vê algo diferente, mas também muito interessante. Ele viu que o índice de satisfação com clientes, ele de maneira geral melhorou e a questão de taxas e custos tiveram um bom desempenho no resultado. No caso do Itaú, o resultado ele também foi excepcional, o melhor resultado de um banco na história do nosso país, além de bonificação. E você não ouviu errado. O Itaú acabou de divulgar há poucos minutos atrás que ele vai bonificar o acionista. Olhando para o resultado, nos destaques, o lucro recorrente ele foi de quase 11 bilhões de reais e o Itaú fechou 2024 com lucro de 41,4 bilhões de reais, uma alta de mais de 18% na comparação anual. A carteira de crédito cresceu 15%, a margem cresceu 8%, o ROI ficou acima de 22%, mas uma ligeira queda na comparação anual e o restante todo positivo, inadimplência em queda e a parte de seguros também melhorando. Quando a gente olha para a carteira de crédito, que num comentário rápido
rápido, o Itaú ele tem um ponto muito positivo. Da mesma maneira que ele traz o resultado do trimestre, ele já traz o guidance aqui do lado. A gente sabe se o banco está atingindo ou não o guidance. E o crescimento da carteira, ele teve um resultado muito forte, acima de 15%, e está dentro da programação. Está dentro não, na realidade ele está superando aquilo que o Itaú se propôs para fazer em 2024. A margem a mercado, ela também cresceu no ano todo, ela saiu de 3,3 para 4,4 e também está dentro do guidance aqui na faixa superior. A receita de serviços e o resultado de seguros cresceram os dois acima de 7% e os dois também atingindo aquilo que foi proposto na faixa superior do guidance. A qualidade da carteira de crédito performou muito bem, ela melhorou consideravelmente, então de 15 a 90 dias caiu, acima de 90 dias aquela mais crítica caiu e no consolidado todas elas tiveram uma melhora. E se a inadimplência melhorou, o PDD, que também faz parte da qualidade e custo de crédito, ele melhorou na base anual, quarto tri de 23 para quarto tri de 24 melhorou bastante, e o índice de cobertura ele também melhorou nesse trimestre. Se a gente faz uma comparação anual dos quase 37 bilhões em 2023 e em 2024, o Itaú provisionou só 34,5. Ele ficou dentro do guidance, mais próximo da faixa inferior aqui, o que é algo positivo. O que ele trouxe foi uma bonificação de 10%. Isso daqui eu vi muita gente já falando sobre o lucro, só que pouca gente se atentou, porque essa parte de bonificação ela estava escondidinha bem lá no final do relatório do banco. Então, para confirmar, eu fui buscar no RI da empresa e de fato ele trouxe bonificação em ações com base no aumento capital social. Vai ser uma bonificação de 10%. Então, quem tiver 100 ações do Itaú vai ganhar 10 ações de graça. Quem tiver 10 ações vai ganhar uma ação. Quem tiver 1.000 ações vai receber 100 ações do bancão de graça. Para ter direito a essa bonificação, o sócio ele vai ter que estar posicionado no dia 17/3 e a data X fica para o dia 18/3. Quanto aos dividendos, a gente fala de uma distribuição adicional de 18 bilhões de reais, 15 bilhões eles vão para dividendo e JCP, num total de 70% de todo o lucro distribuído para quem é sócio. Num fato relevante, a gente vai ter aqui R$ 1,25 por ação em dividendos, bem próximo daquela minha estimativa que era de 1,20, e a gente fez os cálculos e estudou que ficaria bem acima do ano passado. Por pouco a gente não acerta em cheio, e mais 33 centavos por ação, só que aqui a gente fala de JCP, e JCP tem 15% de R retido na fonte, então 28 mais 1,25, a gente tem 1,53 por ação. Isso daqui dá mais ou menos de 5 a 6% de dividend yield somente de distribuição adicional. Então o Itaú, que hoje já paga acima de 8%, ele dá a segunda lição desse vídeo, que é para aquelas pessoas que dizem que o setor bancário ou o Itaú eles distribuem migalhas de dividendo. Isso é para quem não compreende como funciona o pagamento de dividendos do setor bancário, ainda mais no caso do Itaú, que tem um comportamento cíclico quando a gente fala do payout. O payout do banco, ele está aqui nessa linha verde, e o Itaú ele trabalha dessa maneira mesmo. A gestão, a depender da situação, ela escolhe segurar os proventos ou ela escolhe distribuir bastante proventos. O Itaú, para quem não conhece ele lá de trás, ele chega a distribuir 100% de tudo aquilo que ele lucra. E de 2021 para cá, o Itaú ele praticamente triplicou o payout e a distribuição de lucro para o sócio. Em 2021, ele pagou 25% mínimo obrigatório por lei para a empresa de capital aberta. Em 2023, ele distribuiu 35%, e eu tinha deixado anotado aqui 60%, que era uma estimativa, mas eles acabaram de trazer 70% de todo o lucro. Então, o Banco do Brasil, ele não paga 70%, o Bradesco, ele não paga 70%, e com o dividendo extraordinário vai passar dos 2 dígitos por mais um ano tranquilamente, e mostra mais uma vez que o setor bancário ele não paga migalhas, ele é um ótimo pagador de dividendos. Então esse foi o vídeo de hoje. A temporada de balanços ela começou muito bem para o setor bancário, e eu sempre me volto muito mais para resultado do que para cotação. Há um ano atrás, quando os números começaram a melhorar, eu num comentário pessoal comecei novamente a aportar de maneira mais forte no setor bancário, justamente quando as cotações elas não paravam de cair, as recomendações elas eram todas para venda. De lá para cá nada mudou, a não ser o resultado dos bancos, que eles não param de subir. No longo prazo, como nós já vimos no começo do vídeo, o mercado ele não resiste a resultados, e a cotação cedo ou tarde ela vai seguir esses números. É importante ter a humildade também e entender que não dá para saber quando isso vai acontecer, mas uma coisa é certa, uma hora isso vai acontecer. É como no caso do Banco do Brasil, por exemplo.
exemplo, a cotação caiu 20% e, infelizmente, muita gente vendeu esperando o pior, seguindo recomendações ou querendo recomprar ele mais barato. A gente viu o que aconteceu e fica aqui talvez a 10ª lição do vídeo. Vender uma ação de qualidade, seja ela Santander ou Banco do Brasil, porque os números pioraram, só mostra que a primeira análise, o estudo inicial, ele não foi feito da maneira correta, porque boas empresas, o sócio ele só compra cada vez mais. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, aproveita toda essa temporada de balanço. Se está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, a gente já começou o mês de fevereiro fazendo aportes em algumas boas empresas e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.